Olá, mais uma vez bem-vindos a mais um podcast Mulheres Sem Medo. Hoje temos mais uma convidada especial, Sandra Anastácio. Em 1991, fundou a Associação Ajuda de Mães. Ajudava mulheres grávidas em situação de risco. Há 23 anos, 1998, fundou a Ajuda de Berço para dar casa, abrigo e carinho a crianças e bebés desprotegidas. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigada por estar aqui connosco. É um prazer para nós, porque eu e a Sara é um problema. Isto vai ser um problema. Vamos chorar. Vamos. É porque um dos grandes objetivos deste podcast, e nós dizemos sempre isto no início, é elogiarmos umas às outras e é mostrarmos o quanto admiramos o trabalho, o percurso, a vida umas das outras. E a Sandra está aqui porque nós admiramos muito o seu percurso e o seu trabalho, e queremos mesmo que esta conversa seja sobre isso, para numa conversa informal falarmos desta causa tão grandiosa que a Sandra abraça há tantos anos. E quero mesmo ouvir o seu testemunho sobre isso, que é como é que é ter esta causa há 23 anos, ou ter abraçado esta causa há 23 anos. O que é que isso significa para si? Bem, 23 anos e só me fez essa realidade, só me caiu agora porque vocês disseram 23 anos. É verdade. Exato. Não é? Para mim são 23 dias. Pois. Porque de facto o trabalho é muito e não dá para contar o tempo quando se está a trabalhar, e vocês sabem disso também com o que têm nas mãos. Depois estou aqui de facto por perceber esta coisa que vocês têm, não de as mulheres serem uma coisa à parte, nem frágeis nem fortes, mas nos apoiarmos umas às outras, e de facto somos uma força que eu acho que só Deus conhece, não é? E às vezes somos tão mazinhas umas para as outras, e portanto viram um programa que não é feminista, mas que empodera mulheres e que dá valor à feminilidade. Para mim é muito importante. E parabéns às duas. Portanto, a nossa energia é muito forte e sente-se nesta sala. Sim, É verdade, mal nos sempre. sentámos. É verdade. E portanto é um privilégio para mim estar aqui com pessoas que reconhecem mulheres. Nós às vezes temos dificuldade de dizer a uma mulher: estás tão bonita hoje. E vocês estão muito bonitas Obrigada. E a Sandra também. Também, exatamente. E depois acho que a energia que vocês têm é fantástica. A Ajuda de Berço nasce de facto por um amor. Eu na altura tinha 18 anos quando fundei a Ajuda de Mãe, e a maternidade era a coisa que mais me fascinava. Eu nunca tinha sido mãe, sabia que queria ser mãe, e sabia que há muitas mães que nunca iriam conseguir ser mães como eu um dia ia conseguir ser mãe. E então tinha que as ajudar. E é assim que nasce a Ajuda de Mãe, com a vontade de outras pessoas, mas este era o meu propósito enquanto fundadora. Depois fui percebendo na Ajuda de Mãe que de facto esta coisa da maternidade não é para todos. Há mulheres que não querem ser mães, e nós obrigamos-las a ser mães. E temos que ensinar as mulheres a serem mães. Nós somos todas muito diferentes. E nada está errado, está tudo correto. Porque Deus faz-nos assim também. Eu tenho fé, como já perceberam, não é? Sim. Falamos isso no início. Sim, sem dúvida. E há que dar uma oportunidade às crianças de conseguirem ter uma mãe, um pai, uma família. E é por isto que nasce a Ajuda de Berço. Para dar uma oportunidade às crianças, em primeiro lugar, e depois para dar uma segunda oportunidade às mães, que se aprenderem até conseguem ser mães. Vocês também são mães, eu também sou. Eu sou mãe de 3, vocês também são de vários. Eu de 4, a Sara é de uma. E somos mães muito diferentes, não é? Dos 3 que temos, do 1 que temos. Somos mães muito diferentes uns dos outros. E estas mulheres também têm desafios muito difíceis de alcançar, que precisam de ajuda. Estou entupida. Está uma energia aqui poderosa. Não. Tá. E eu estou aqui, não sei, eu acho que não vou interromper porque estou a adorar ouvir, mas sim, vá. E basicamente a Ajuda de Berço é um sítio de empoderamento de maternidade. Não é um sítio de descarte de mães. É um sítio onde se conhece uma segunda oportunidade. E não é por acaso que as nossas crianças voltam, na maioria, para as mães biológicas. Porque é isto que nós fazemos. Esse é o objetivo, Sandra. Este é o objetivo principal. Depois, quando de todo isto não se consegue, encaminhá-las para a adoção, para uma mãe do coração. Mas isso são mães que são crianças que são retiradas, ou são crianças que nascem e que ficam logo... São crianças que são retiradas pela justiça por algum motivo de negligência ou maus tratos das mães às crianças. A negligência não é um crime. A negligência é não saber a que horas é que uma criança come.
A negligência é eu nunca ter tido um padrão de mãe e de mulher e não sei o que é de E fazer. não sei o que é de fazer. Por isso Não vocês tenho são muito exemplo. importantes. Este vosso podcast é muito importante. É para outras mulheres que estão no outro estrato. Mas ser mulher é uma coisa muito poderosa. Mas nem todas nós aprendemos a ser mães. Ser mulher é uma coisa. E nós devemos apoiar-nos umas às outras. Ser mãe é outra coisa. E nem toda a gente tem um modelo de mãe para conseguir seguir. E as mães que eu ajudo não têm um modelo de mãe para conseguirem seguir. E esse entendo eu que é o trabalho que a ajuda de berço tem que fazer. E a ajuda de berço, neste momento, ajuda qual é a dimensão de uma ajuda de berço? Nós temos Acho que duas é muito- casas, É isso. cada uma com 20 crianças. Eu sei, mas é... Mas é para quem não sabe. São 40 famílias. É isso. São 40 crianças, são 40 famílias. E 40 famílias que se vão multiplicando, porque são 40 famílias de cada vez. As crianças vão entrando e vão saindo. As crianças não entram com 0 dias e ficam 20 anos. As crianças entram com 0 dias, ficam semanas umas, outras ficam meses e outras ficam alguns anos. Portanto, isto vai-se multiplicando. No dia em que estamos hoje, são 422 crianças em 23 anos. 422 famílias 422 que recuperaram vidas. as suas vidas. É muito. 422 almas, Que bom. não é? É incrível. Isto é o que me prende a mim. E depois parece que isto é tudo muito fácil de fazer e é muito difícil. Há bocado, quando estava a falar ali fora com a Madalena, ela dizia, mas eu fui lá e aquilo era tudo tão bom. As crianças tinham tudo. E eu depois parei, ela ficou a olhar para mim e eu disse-lhe, mas não tem o mais importante, que é uma mãe. Isto é uma questão muito séria. Esta questão de ser mãe não é tão fácil como parece. Para nós é natural, não é? Não é que a nossa vida seja fácil, mas para nós é natural. Temos um padrão de mãe. O que a ajuda de berço tenta fazer até que a mãe chegue, a mãe destas crianças esteja em condições, é que elas tenham uma boa recordação material, física, estrutural do tempo que tiveram sem mãe. Mas diga-me uma coisa, Sandra. Portanto, vocês, no fundo, ajudam essas crianças, dão-lhes o tal colo que elas precisam enquanto não voltam para a sua mãe. Quem é que ajuda as mães? Nós. Ok, portanto, também fazem o acompanhamento. Também, as mães não ficam acolhidas ali com os filhos, Certo. portanto o mais fácil até é pegar nas crianças, acolhê-las e tratar delas. Depois o verdadeiro trabalho está com as mães, não é? Que é encaminhá-las para os serviços que estão na comunidade, que são Ok. vários, segurança social, outras instituições de acolhimento, serviços de saúde mental. A minha associação. Depois Pois, falamos disto a seguir. exatamente. Nós temos que falar hoje em dia, e nós mulheres temos que falar de saúde mental. Sem dúvida nenhuma. A carga sobre as mulheres é enorme. A carga sobre as mães é enorme. E não falamos de saúde mental. A pandemia, para mim, trouxe uma única coisa boa. Desbloquear o tema saúde mental. Ficamos todos fechados em casa e começamos a falar de saúde Não, mental. e dar palco a esse tema que, Porque não, começamos a perceber que, espera lá, que efetivamente ele existe. eu tenho medo. E agora o que é que eu faço com o medo? Porque esta questão do medo, nós não gostamos de falar do medo, não é? Mas ele existe. Mas ele existe e todos nós temos medo. Não há mulheres sem medo. Não. Há mulheres com medo, conseguem lutar contra o medo. Ah, mulheres exatamente. com medo. Que usam o medo Para avançar. para avançar. avançar. Exatamente. E a pandemia trouxe esta coisa bastante boa, que é falarmos da saúde mental, das nossas vulnerabilidades, não das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades. E com isto ajudarmos umas às outras. Por isso vocês têm aqui, vocês estão a fazer serviço público aqui. Estão a trazer mulheres fantásticas. Eu vi a primeira temporada. Sei as convidadas da segunda temporada. Somos todas fantásticas porque fazemos das fraquezas ou das vulnerabilidades, vocês, forças. Oh, Sandra, olha, eu estou encantada, eu conheço bem o seu projeto, ainda não o conhecia assim, e por isso é que este programa acho que é de uma riqueza imensa e nós somos de facto uma privilegiada. Para mim é uma honra É mesmo. tê-la aqui. Uma honra ao nível de outras grandes honras, mas é mesmo. E emociona-me muito estes temas, emociona-me principalmente o servir. E tenho imensas perguntas para lhe fazer. A primeira é, como é que sentiu aos 18 anos e ao longo destes 23 anos este chamamento? É mesmo uma coisa de Deus? É um sentimento de Deus? Como é que isto lhe entrou no coração? Para mim é. Sente isso assim, não é? Sim, para mim é sem dúvida nenhuma. É um sentido de missão e de serviço. Eu tenho fé. Eu sou cristã. Eu pratico a minha fé na Igreja Católica. Sem dúvida. Mas para mim, isto tudo é muito mais do que isso. É muito mais do que ser católica, é ser cristã, é pôr-me ao serviço, não é? Há vários caminhos que nós podemos escolher na vida. Também sou uma privilegiada porque Deus pôs-me no caminho a oportunidade de conseguir ajudar pessoas. Sim, incrível. É mesmo. E isto é uma oportunidade. E eu não tinha isto planeado.
uma oportunidade. E como é que se lida diariamente com estes corações pequeninos, não é? Com estas emoções. E com estas emoções e levar estas dores, não é? Eu acho que uma das coisas que eu sinto um bocadinho esse chamamento e há pouco tempo lancei-me no meu primeiro projeto de serviço e é muito difícil o caminho do servir. Muito difícil o caminho do servir. Porque o caminho do bem e o caminho do dar mistura-se num processo de porque é que eu estou a fazer isto e qual é o propósito disto. E a minha pergunta é como é que se lida com a dor deste caminho do serviço, porque estamos a lidar com dor, estamos a lidar com tristeza, com mágoa, como é que se leva isto para casa? Como é que a Sandra é esta mulher que entrou aqui com uma energia e é agarrada a nós e com uma alegria, sabendo que trabalhando diariamente na dor? E que deve dar revolta, deve dar, não é? Como é que se trabalha na dor? Pronto, é exatamente isso. De todo que não. Olha, há uma coisa que eu tenho sempre presente, é que se eu estiver disponível, com a mesma disponibilidade que eu vos abracei à porta, se abraçar as vidas que se me apresentam, e se eu der o meu melhor, não é? O meu melhor pode não ser o melhor para o outro, pode não ser o melhor na vossa avaliação, mas eu dei o meu melhor, o máximo que eu sabia fazer. É um de cada vez. É um de cada vez. É um coração de cada vez, não é? É um de cada vez, não é? Eu tenho sempre esta, se eu salvar uma criança de cada vez, para mim está tudo muito bem. Há pessoas que gostam muito de estatísticas. A ajuda de berço só 422 crianças. Há pessoas que dizem isto. E eu digo, ufa, 422 crianças, foram 422, e não me interessa a importância que isto tem para vocês. Percebem o que é que eu estou a dizer? Não são números, claro, não é? Interessa-me a importância que isto teve para aquelas 422, uma de cada vez. Exatamente. Uma de cada vez. E podia ter sido só uma. E a Sandra, por falar nisso em números, não é? Que não são números, tem que recusar, de certeza, não é? Vocês têm uma limitação. Neste momento não, porque de facto a Segurança Social está organizada agora de uma forma que tem uma coisa que se chama gestão de vagas. A gestão de vagas organiza as crianças que precisam de acolhimento, telefona para os sítios onde há vagas. Okay. Mas houve uma altura, até há 10 anos atrás, que se tinha que recusar. E isto era tremendo. Mas era assim, o critério também era simples para mim. Era o pior, o que está em pior situação. O que está em pior situação é meu. A criança que estiver numa pior situação entra na ajuda de berço. Sim. O que é estar assim na pior situação? É o mais abandonado, é o mais doente, é o mais fragilizado, é o que está na pior situação. E uma coisa que eu tenho estudado muito este tema, até há pouco tempo estive num grupo de trabalho com a Patrícia Bora, da Fundação da Casa do Gil, e uma das coisas que nós falávamos muito era do financiamento, da sustentabilidade financeira destas associações, não é? Que é a nossa percepção, que eu quero mesmo passar isto aqui hoje, da importância que é de cada um de nós perceber o que é o pequeno contributo que se pode dar a uma casas maravilhosas dessas onde se fazem magia. Como é que eu quero imenso saber a sua opinião. Como é que a Sandra luta, porque eu sei que é luta, e a palavra é luta, pela sustentabilidade financeira da ajuda de berço? Olha, eu digo sempre, eu tenho vários medos. Há um medo que eu não tenho, é o medo do dinheiro. Não tenho medo nenhum. Nem da falta dele a mais sou capaz de ter medo. Mas da falta dele na ajuda de berço, eu não tenho medo absolutamente nenhum. E nós já vivemos na ajuda de berço situações bastante precárias. Há 10 anos atrás tivemos para fechar uma das casas porque não tínhamos dinheiro para garantir a sustentabilidade. Mas eu confio. A obra não é minha. Eu sou uma das fundadoras da ajuda de berço, mas a obra não é minha. É de alguém lá em cima que de alguma forma nos inspira e que deseja e quer e que nos obriga. Alguém vai providenciar, que nós façamos este trabalho. Portanto, eu só dou a cara, só apareço em revistas e em coisas quando eu percebo que é importante para a ajuda de berço. Nunca faço isso por causa do meu ego. Ai, que giro, agora vou aparecer. Agora tão bonito, ai que bom que e às vezes é um preço alto a pagar. Com certeza, não é? Portanto, eu estou ao serviço, aqui é estar ao serviço. Portanto, eu medo do dinheiro não tenho. Tenho alguma preocupação porque sou humana e às vezes sou uma serva inútil. Não. Mas, de facto, eu não tenho medo porque sei que vocês têm confiança no trabalho que a ajuda de berço faz, porque a ajuda de berço ajuda crianças. E eu sei que sou séria naquilo que estou a fazer, apresento contas, não fujo com dinheiro, não uso mal, uso a favor das crianças, portanto... Que bom, mas é que isto tem que ser... Depois tem que ser bem dito, não é? Não é? É. Portanto, é assim,
Só têm que confiar. Eu dizia ao Sr. Presidente da República na inauguração da casa, eu estou convicta, mas estou mesmo convicta, de que nós estamos a fazer um serviço a Deus e depois estamos a fazer um serviço a Portugal. Porque estas crianças estão confiadas ao Estado português. Portanto, eu estou a prestar um serviço também ao nosso país. Eu, a ajuda de berço. Não sou eu, Sandra. Não é? Portanto, percebendo as nossas fragilidades, percebendo as nossas carências, vocês estão-me a ouvir hoje. Estão-me a dar palco aqui. Nós vamos a dar o palco todo. Completamente. O palco todo. Nós as duas que Por não nos favor, calamos, estamos aqui por caladas. favor. Não É incrível. Porque este trabalho é serviço público. Isto é missão. Claramente. Isto é ajudar crianças, porque com um determinado período da sua vida não podem estar com os seres mais importantes da vida de uma criança, que é a família. E para fazer isto nós temos que fazer bem feito, com dignidade. Portanto, se me dão 1000 euros, eu vou gastá-los todos em benefício das crianças. É para ter natação? É natação que vão ter. É para ter aulas de violino? É para comprar papas? É para ir ao médico em condições? É para ter as melhores vacinas? Percebem? Portanto, não tenho dúvidas sobre isto. E essa sustentabilidade vem, obviamente, da Segurança Social, isso... 30% da nossa sustentabilidade, 30%, portanto temos 1.200.000 por ano. 30%. É o nosso orçamento. E o resto vem de onde, Sandra? De onde é que aparece o resto? Das boas vontades de toda a gente que nos ouve e confia. Portanto, vem desde €1 da senhora não sei quantas, até aos milhares que determinada empresa nos dá de repente. Eu conto sempre uma coisa fantástica, de ter sempre a porta aberta. E do que é a gratidão e o que é a generosidade. Em 2010 estávamos para fechar uma das casas e um dia bate à porta uma senhora com um ar muito idoso, um ar pobre, com um saquinho na mão. E disse assim, eu vi na televisão que vocês estão para fechar uma casa e eu venho aqui com aquilo que eu tinha do meu jantar, metade de um frango cru para nós cozinharmos para as crianças. Eu sei que vocês têm muitos meninos aí, mas é isto que eu tenho. Percebem o que é isto? Sim. Incrível. A seguir a isso, a Vorta me deu-nos 300.000 euros. Isto é uma energia que tem que correr. Isto tem que correr e tem que ser multiplicada e tem que ser partilhada e tem que ser dita e tem que ser gritada. E todos nós fazemos a diferença. E tem que se dar voz a isto. Todos nós. E qualquer coisa é fazer a diferença. Metade de um frango, Exatamente. 1,50€, 10 cêntimos, as calças do meu filho que já não servem, os brinquedos do meu filho que estão partidos. Depois há pessoas que ficam ofendidas e porque nós não aceitamos brinquedos, porque temos a mais... Tem que fazer uma gestão também dos nossos armazéns, das nossas coisas. Claro. Não é? Mas tudo é importante na ajuda de berço. Tudo é importante e tem que haver uma transparência muito grande. E o mais importante é também dar palco e voz a vocês, não é? Para vocês poderem também dizer o que é que vos faz falta. Sem dúvida. E isso é o mais importante. Esta porta que vocês estão a abrir hoje aqui à ajuda de berço é fundamental para a ajuda de berço, que é aí que chega a credibilidade. É aí que as pessoas nos ouvem e pensam, se calhar, esta gente merece que eu dê mais atenção. Isto é importantíssimo. Isto que vocês estão a dar hoje é dinheiro. Isto é dinheiro. Não, acho que nós estamos a dar amor e o amor depois pode-se transformar em dinheiro, não é? É dinheiro. Sim, eu percebo. É dinheiro. É incrível, sim. Olha, nós... não, mas eu tenho aqui uma data eu também quero perguntar. Olha, vamos andar à pera pela primeira vez. No primeiro podcast que vamos querer perguntar tudo. Não vamos dar espaço uma à outra. Vá, bora, pergunta tu. Não, vá. Tu tens aí as coisas. Não, vá. eu porque... eu estou sempre aqui sentada, não é? Eu não sou uma comunicadora incrível como esta. Não, são as duas. Estás-te a transformar numa grande comunicadora. Não, mas estou sempre aqui a tentar perceber, como cidadão, o que é que eu gostava de estar a perguntar. Certo. E há coisas que me fazem alguma... Há uma reflexão que eu acho que nós devíamos fazer. Claramente esta do financiamento, a sustentabilidade, estas associações precisam de dinheiro. De dinheiro, de dinheiro. Portanto, precisamos também de coisas. Precisamos de coisas, mas precisam de dinheiro porque mais do que ninguém sabem como é que vão aplicar o dinheiro. E esse dinheiro é transformado em coisas. Portanto, a importância de fazer este pedido e de deixar este apelo eu acho que é um ponto de ordem, porque mais que não seja, hoje, para quem não conhecia, estamos a dar a cara a uma mulher incrível que lidera um processo destes. Sim, e acho que o que tu estás a dizer é muito... E não se constroem associações como não se constroem negócios. Constroem-se e desenvolvem-se pessoas, não é? Uhum. E dar a cara por este projeto e ir de lá e tendo a porta aberta, que para quem tem dúvidas vão lá ver, vão lá, não é? Exatamente.
é esta do franco, nós nunca mais vamos esquecer, é esta diferença que tem que ser passada. Os tais 10 euros, os tais 5 euros, é tudo multiplicador, não é? E de facto esta sustentabilidade é um tema nas nossas associações. E nós temos que perder o medo de falar de dinheiro. Pois é. As instituições já aquela gente não só quer dinheiro. Nós temos funcionários, trabalham Como ali se faz sem 69 dinheiro? pessoas. Como? Mas voluntários não chegam? Não. O voluntariado é de acordo com a minha disponibilidade, quando eu me apetecer, quando eu quiser. Quando às vezes eu estou deprimida e preciso ir aqui a uma instituição, porque há estes casos de voluntariado, e também tem que se dizer isto, não é que isto não tenha valor, mas há pessoas que vão fazer voluntariado porque estão muito mal com a sua vida e vão ali beber da fonte da energia, da fonte pura, não é? Mas nós precisamos de pessoas que estão ali 24 horas a acudir às crianças. Nós temos filhos, caramba. Sabemos o que isto é tomar conta de crianças. Nós temos 40 crianças. Doentes. 24 horas por dia. Há que pagar salários das pessoas que tomam conta das crianças. Claro que o resto é muito importante. Quem não confia dá arroz, dá leite, dá brinquedos, dá o que quiser dar. Mas quem não confia para dar dinheiro, arroz, para dar dinheiro também não pode confiar para dar arroz. Exatamente. Porque quem não é sério, isto tem que ser dito, Sandra. sabe gerir mal dinheiro e sabe gerir mal arroz. Como é óbvio. Não é? Como é óbvio. Na ajuda de berço nós somos sérios porque nós sabemos gerir o azeite, a carne, o arroz e o dinheiro. É só isto. Sim, e se não confiam numa coisa também não podem confiar Não na podem outra. confiar Porque noutra. vocês gerem tudo no fundo, Com não é? certeza que é dinheiro. É dinheiro. Não é? E isso que a Sandra está a dizer, e é um tema que eu também tenho aqui para partilhar, que é a criança ter o voluntariado é uma coisa incrível, é dedicarmos o nosso tempo e darmos o tempo, mas o que a criança de facto precisa, e eu tenho lido imenso sobre isto, e agora a Sandra está a dizer isto só mostra que também estou no caminho certo, é uma pessoa o tempo inteiro referência. Não há uma mãe, não há um pai, eles precisam de um ser humano, de uma referência que eles sigam, que eles não faças isso. E ele sabe que é aquele educador, não é? Que é aquela pessoa. Isso é importantíssimo que está a dizer. Durante anos, as pessoas iam visitar a ajuda de berço, ou vão visitar e ficavam muito chocadas porque as crianças não iam. As crianças não se ofereciam aos visitantes, as crianças recuavam, fechavam-se sobre si próprias, ficavam com medo dos estranhos. E isto era o maior presente que as crianças me davam a mim, que penso nestas coisas. Que trabalho projetos de vida e que olho para crianças na sua totalidade. Eu não olho só para o marketing da ajuda de berço e só para as finanças da ajuda de berço. Eu estou com as crianças. Eu tomo conta das crianças. E quando uma criança faz isto é sinal de que está muito bem vinculada. Não pode estar com o pai e com a mãe, mas tem uma cuidadora à sua altura, que é a imagem, que é a imagem dela. E, portanto, uma criança, quando está segura, não é? O que os nossos filhos fazem. Vamos para uma festa, o que é que elas fazem quando são pequeninas? Enfiam-se baixo das nossas pernas. Claro, Não querem estão falar connosco, com estranhos, não saem estão do pé de connosco, nós. mãe, não quero, mãe, não. Mãe, mas é a tia não sei quantas, não quero. Não é? Certo. As nossas crianças na ajuda de berço fazem esta coisa fantástica. Não vão com qualquer um. Incrível. Esta é a expressão. E isto paga-se, de facto, porque são cuidadoras de referência, que estão ali 24 horas por dia. 24 horas por dia não estão porque os turnos são de 8 em 8 horas. Isso tem um custo, Tem um custo, exatamente. E isso tem que ser pago. E por muito É como outra empresa, não é como outra qualquer. É como uma empresa como outra qualquer. Com uma diferença. São pagas muito abaixo dos salários médios da maior parte das empresas. Outra dor que não se entende. Muito abaixo. A tabela de ordenados das IPSS, onde a ajuda de berço se enquadra, está muito abaixo dos quadros dos outros sítios todos. Portanto, um funcionário na ajuda de berço ganha muito menos dinheiro do que trabalharia noutro sítio. E isso é outro apelo, é a revisão deste sistema e de toda a estruturação, porque é os salários que estão abaixo, é o próprio financiamento deve ser feito não pela ocupação das pessoas que estão na ajuda de berço, porque o objetivo é que as crianças vão para vidas e não estar a reter pessoas, não nestas associações, mas noutras. Claro. Não, a base não é essa. A base não é quanto tempo é que a pessoa está lá e quanto tempo é que é ocupada. A base é quanto tempo é que ela vai mudar de vida e está melhorada, não é? E a base é esta criança já está. E esta família nunca mais vão voltar a um apoio institucional. Exatamente. É isto que se pretende. E estas bases de metodologia e burocracia também têm que ser revistas e nós sabemos que têm, porque é outra das bases. É um tema muito importante para ser discutido e debatido. Sem medos. Sem medos. Sem medos das palavras. Sem medos de falar. Sem medo de falar em dinheiro, sem medo de falar do que é necessariamente preciso. Porque era aquilo que eu dizia, é preciso amor, sim, mas é preciso matéria-prima, não é? E as instituições, a maior parte delas são sérias. E as direções são sérias.
Nós ficamos aqui depois, vivemos aqui há uns tempos conturbados, Exato. de pessoas que se portaram menos bem, Exato. Pois. e parece que todos nós levamos com carinho, Muito isto bem. é tudo farinha do mesmo saco, e não é, ou melhor, somos na humanidade que temos, mas há gente a gerir instituições, onde eu me incluo, de uma forma honesta, clara e séria, e é preciso distinguir estas associações e estas pessoas também. Oh, Sandra, e as crianças que passaram por lá voltam a si, voltam ao seu contacto crescidas? Nem sempre. Honestamente, eu não preciso disso para nada. Porque quando não voltam para mim, é uma coisa muito boa, está tudo bem, está tudo resolvido, está tudo bem. Quando elas genuinamente querem vir, agora na inauguração estavam, vocês, é inimaginável eu explicar o que é que eu senti de ver este menino que foi à inauguração com os pais. Sim, sim. Tão bom. Mas se não vierem, eu vou-vos dizer que não me importo absolutamente nada com isto. Isto tem que haver gratuidade naquilo que estamos a fazer. E aí entra o serviço. Eu não estou aqui para que me agradeçam absolutamente nada. Eu estou aqui porque escolhi estar aqui. E o melhor agradecimento é eles estarem bem com a Estarem família. bem, obviamente. Obviamente. O que é que a Sandra diz às suas crianças? O que é que lhes diz quando eles chegam lá? Que vai ficar tudo bem. Que vai ficar tudo bem. Que percebo porque é que eles estão a chorar. E entram muito mal. E é o pior dia. É quando entra uma criança ali, que entra a chorar, que entra com a polícia, que entra num drama que parece que não tem retorno, parece que entraram numa prisão, porque os pais ficam do lado de fora e eles é que ficam do lado de dentro. Mas ajude-me a entender isso e as pessoas que nos estão a ouvir, que é, e nós falávamos isso também falo imenso isto com a Patrícia, que é como é que para aquela criança ela sente que foi ela que fez alguma coisa. Sim. Porque ela é que está a ser retirada de casa, portanto, do núcleo dela. O castiga para ela, não é? Castiga para ela. Quer dizer, os pais ficam na casa, no conforto, e ela vem com uma polícia, é retirada de casa e vai para um sítio sozinha, a olhar, sem referências, e pensa, o que é que eu fiz de mal? Porque eles ficaram lá. Exatamente. É o pior dia. Como é que se gera isso? Não se gera, não se habitua nunca. É sempre um dia péssimo. Isto é horrível. É a pior coisa. São 23 anos, não me habituei ainda uma única vez. Não há nenhuma criança que entre estas circunstâncias que eu diga, pronto, está tudo bem. Não está. Agora, eu como mãe, a mãe, a pessoa que sou, não a mãe dos que estão a entrar, mas mãe, e como pessoa mais velha, sei que vai ficar tudo bem. E portanto tem que acalmar, não é? Sim, vai sim. ficar tudo bem. E vamos arranjar uma solução. E há um caminho, e há um colo, que é o meu e é o das outras todas, que ali está. Mas é-lhes explicado, até que ponto é que é-lhes explicado que efetivamente o problema foi a mãe ou o pai que fizeram alguma coisa incorreta. De acordo com a idade, eles têm que ser explicados com toda não é? a verdade, sim. Com toda a verdade. Sempre a verdade, não é? Sempre a verdade. Pois. Sempre a verdade. Não foste tu que te portaste mal. Foi a tua mãe, foi o teu Exato. pai, que fizeram umas coisas que não eram corretas e por isso tudo vai ficar bem. tu vens Nós aqui vamos para ajudar ser os teus protegido. pais. Sim. E depois é uma casa apelativa, porque é uma casa que tem brinquedos. E as crianças têm uma capacidade que nós não De temos. adaptação e de isso magia e de se integrarem A magia integrarem é às fundamental, coisas. não é? Incrível isso. Isto bom. é fundamental. E eles ajudam-nos muito neste trabalho. Ajudam muito os pais e ajudam-nos muito a nós a fazer esta transição. Portanto, nós só precisamos ter ali as palavras iniciais de dar confiança. Estás em paz e estás entre amigos, mas vai ficar tudo bem. E fica tudo bem. Alguma vez alguma criança lhe disse alguma coisa que a deixou sem palavras? Olha, sim. Há uns anos atrás tínhamos um miúdo que na altura era o mais crescido, tinha cerca de 8 anos, entre os 8 e os 10, agora já foi há muitos anos mesmo. E eu venho a passar pela casa e digo para a cozinheira, olha, eu vou... A casa é uma casa, não é? Portanto, a cozinha está no meio da casa, dos escritórios. Eu digo, eu vou sair que vou ao tribunal. E o miúdo veio atrás de mim, acompanha-me até à porta, eles tratam-me por Sassá e dizem-me, vais ao tribunal? Se vou, achei que estava-lhe a dizer uma coisa muito natural. E ele diz-me assim, então se vais, vê lá se resolves a minha história. A minha história. Então se vais, vê lá se resolves a minha história. Eu ia resolver outra história qualquer, não é? E aquilo foi um murro no estômago, porque como é que este miúdo de repente sabe, Tem a percepção do tem a percepção disto tudo, que é o tribunal que decide a história, que eu tenho algum poder para ajudar a decidir a história, Certo. e eu não te posso deixar ficar mal. Estás aqui há tempo suficiente. Portanto, essas crianças vivem com essa ansiedade da história se resolver, não é? Sim. E olham para a Sandra como... Sim. Ela tem Ela esse tem poder, coisa, esse não é? poder. Como uma miúda estar-me a dizer que
não leves a mal, gosto tanto de ti, gosto tanto da ajuda de berço, gosto tanto desta, gosto tanto daquela, mas eu quero estar com a minha mãe. Não é? O que é isto? É com a tua mãe que tu tens que estar. É lá que tu pertences. Não tem que ter culpa. Não nos está a trair. Sandra, agora uma pergunta super difícil. Mas em todos os casos é lá que ela pertence? É sempre à mãe que ela pertence? Não. Não é? Não. E isto, não é? Porque, puxando aqui ao tema também da adoção, que eu acho que temos que... Também temos que desmistificar. Sim, desmistificar, por isso já que estamos lançadas, agora vamos falar sobre isso. Vamos a direito. Que é um dos temas que a dimensão temporal deste tema é uma coisa que não se entende. Pelo menos nós, cidadãos normal, não entendemos. Eu adorava ouvir a sua perspectiva nisso, que é, como é que famílias que estão preparadas para receber, como é que há aqueles processos que soube falar que eu não conheço muito bem de perto. Eu tenho uma irmã adotada, mas era minha prima, e os meus pais adotaram, portanto sei o que é o conceito de família, que não é de sangue, é de amor, é de coração. Apesar dela também ser de sangue, eu sei o que é não ficar sem mãe e pai e depois ter outros pais e mães que conseguem dar tão ou mais do que os biológicos. Como é que um processo de adoção demora este tempo todo numa criança que já está provado que a mãe não quer ser mãe ou que não está capacitada para ser mãe? Temos várias lentes para olhar para isso, de facto. Em primeiro lugar, temos a criança, e todo o tempo para uma criança é sempre muito. 3 dias numa situação destas já é muito tempo. E há crianças, de facto, que têm uma cruz pesadíssima porque parece que aquilo nunca mais se decide. Depois aí temos famílias que fazem avanços e recuos, temos magistrados que têm os seus pudores e têm dificuldade em decidir, temos equipas técnicas de casas de acolhimento que têm pudor em fazer pareceres, e é preciso ter coragem para dizer a um magistrado que esta família pode querer, mas não presta. Exatamente. E há famílias esta também não serve. Há famílias que, na verdade, não prestam. Claro. Há famílias que não servem, há famílias que não sabem e há famílias que não conseguem. E isto são tudo situações diferentes. Uma família que não consegue não é uma família que não presta. Não consegue. E tem que se dar aqui tempos. E tem que se olhar para cada caso como um caso único. E depois há que ter coragem. Eu estou a defender crianças. Eu, Sandra, sou tutora das 40 crianças da ajuda de berço. Tenho que ter coragem, e se não tiver tenho que arranjar, porque senão estou no sítio mal, para dizer a um magistrado que vamos esperar mais um bocadinho porque esta família não consegue, mas vai chegar lá, e eu ajudo. Temos que não esperar tempo nenhum porque esta família não presta e nunca vai chegar lá. E, portanto, temos que arranjar uma família para isto. Portanto, há que olhar para o problema desta forma, nesta parte. Depois há que olhar para as famílias candidatas à adoção. A adoção é um instituto que nasce para dar resposta a crianças que não têm pais. Já desde o tempo da outra senhora. Crianças órfãos. Hoje, em princípio, não há crianças órfãos. Há crianças que estão em situação de perigo, de negligência, que são retiradas à justiça, que se levam um certo tempo a estudar a família e depois é preciso, lá no fim da linha, arranjar uma família candidata à adoção. Nos últimos anos, o que aconteceu foi famílias que não podiam ter filhos com problemas de infertilidade começaram-se, e bem, muito bem, não é um juízo de valor mau que eu estou a fazer, inscreverem-se para a adoção para terem o filho que a natureza não lhes conseguia dar. E muitos destes casos, um nicho, não quero que ninguém se sinta melindrado comigo neste momento. Não, ninguém vai sentir nada. Porque às vezes os casais ficam melindrados quando eu digo isto. Liberdade de não é? Exatamente. Portanto, percebam a defensora das crianças, como é óbvio, que sou eu, claro. não é? Mas muitos destes casais, legitimamente, querem ter o filho que a natureza não lhes conseguiu dar. Querem aquele desenho daquele Querem um bebê, em primeiro lugar, querem um bebê pequenino. Não existe. Em segundo lugar, querem um filho caucasiano, de raça branca, porque é um casal, na maioria, de raça branca. Hoje até isso está muito desmistificado, as pessoas já não têm tanto estes problemas, mas tinham. Depois, que seja saudável, e bem se entende isto também muito bem. E muitos destes bebés têm problemas de saúde. Eu tenho bebés com muitos problemas de saúde, os poucos que estão disponíveis para a adoção, neste momento, têm problemas de saúde graves. E é de perceber que um casal que não consegue ter um filho não queira ter uma criança que tem uma esperança de vida curta até. Isto é mais do que legítimo. E há muitos Entendam casos bem, assim. não está nada errado nisto, não é? É o que é. E, portanto, nós não vivemos no sistema de ter muitas crianças órfãos, com poucos casais para adotar. Não. Há uma mudança aqui de paradigma também no que diz respeito à adoção. Okay. Nós temos crianças que precisam de ajuda, famílias que precisam de ajuda, depois um número pequeno que vai para a adoção,
com mais de 3 anos, com uma bagagem muito pesada a nível saúde e também a nível emocional. Portanto, o que a Sandra está a querer dizer, só para Resumir. é que existem poucas crianças para adoção, e as que existem não são as crianças ideais Que os casais que os desejam. casais desejam, e portanto acabam por também ficar Por isso é que há uma lista de espera enorme. com a lista de espera Enorme. Enorme, claro. Enorme. Porque querem todos o mesmo e, claro, Não há mercado. Palavra maldita, mas é assim. É assim. E na vossa associação também há aquele processo que é estar com as crianças ao fim de semana, levar, isso existe? Não. Eu tenho muito medo disso, porque Pois. eu não gosto de mentiras. É isso. pois. Não é? Por isso, isto é um tema que eu também, também falamos, que é o ir ao fim de semana e depois para um lado e para o outro, não é? Que há um sentimento, há uma atração ao cuidar, ao agarrar, ao abraçar, e depois de repente volta a entregar. E depois é mentira. E depois a mentira, e um caso que soube há pouco tempo, que eu acho também interessante, que é depois esse casal até quis adotar aquela criança e não consegue, porque não está registado e não está na E porque ainda na pode lista. voltar Isto para os é só uma pais. dor terrível. E entretanto o casal deu tudo, entregou-se, não é? A criança entregou-se àquele E depois não casal. está elegível para a adoção. E depois não aconteceu, não é? Porque estava um na fila de espera, que esse é que era, e Exatamente. portanto nós temos muito medo disto. Há uma família de acolhimento, agora nós estabelecemos aqui uma relação de amizade simpática. A Sara vai à ajuda de berço, conhece uma criança que gosta dela, eu deixo passar um fim de semana, 2, 3, 4, 5, um mês, um ano, a levar aos fins de semana, e de repente eu digo à Sara, desculpe lá, mas agora acabou. Agora acabou que ela foi adotada por outra Não. família. Isto não ia correr bem. Não ia- Comigo Não, correr bem. emocionalmente Não ia correr bem consigo, não ia Nem com a correr bem criança. com a criança. Não ia correr bem com ninguém. é emocionalmente devastador. Mas Sim. não acha, Sandra, que estas famílias de acolhimento dos fins de semana, no caso disso ser um procedimento que a Sandra acha correto, não deviam ter prioridade na adoção? Acho que sim. E, Acho que sim. e isto não está escrito. Não está escrito e ninguém quer que isto E seja, ninguém quer que isto seja claro. É que ninguém quer mexer nisto, que Não é uma é? coisa Pois que não. me incomoda. Que é Porque que isto ninguém depois, o que é que isto leva ao quê? Ao favorecimento, não é? Supõe-se que leva ao favorecimento. Claro. Ou seja, eu agora conheço a Marta, não é família de acolhimento coisíssima nenhuma, promete-me não sei o quê, ou faz não sei o quê, e eu, pronto, Marta, então eu tenho aqui uma menina para si, vamos dizer que é família de acolhimento, e depois a Marta leva e adota. Isto tem que ser claro. Pois é, essa acusação de favorecimento é muito complicada. Por isso é que tem que haver aqui uma série de regras. Simplicidade, clareza, transparência, Pois que é é, muitas é vezes isso. o que não é passado para o Portugal normal. Temos de facto que estruturar, temos que legislar. É Temos importante que voltar a legislar. legislar. É isto. E temos de pensar nas crianças em primeiro E lugar. isto é que, Nós ainda isto é não que pensamos nas Ministério, crianças. quem é que legisla isto? É o Ministério da Segurança Social. Segurança Social. Temos de pensar nas crianças em primeiro lugar. Mas ainda está um longo caminho por percorrer nesta Nós legislação. andamos sempre a experimentar. Agora andamos a experimentar as famílias de acolhimento. Pois, exato. não é? Agora achamos todos bem que vamos tirar as crianças das instituições e vamos pôr em famílias de acolhimento. Está tudo muito certo para mim. Também. Mas que crianças? Porquê? Porque não estão lá bem? Não têm lá as suas E depois não são referências? essas ficam numa famílias de família acolhimento. ficam muito bem, mas depois essa Porquê? criança vai ser adotada por essa família? Pois é isso que eu ia isso. Ou dizer. não, Pronto, saem é- dessa família e são adotadas por é outra isso. família. Mas isso não faz. Então assim, não é preferível juntar a uma instituição que faça um bom trabalho que diz respeito à vinculação da criança, não é? Que trate bem a E o criança adulto de referência, que lá está. e depois então passa-se a criança para uma família de adoção. Isto para mim é claro. Pois. Portanto, para a Sandra é muito mais importante ter casas como as suas, Ou então sim, famílias de acolhimento. mas que Prevê-se adotem as crianças. Que adotem as crianças. Que fiquem com as Que tenham crianças. prioridade. Que não haja aqui vários patamares diferentes, certeza. não é? O caminho não está claro. Pois não. E são coisas muito diferentes, não é? Claro. Então, são afastamentos constantes dessa criança. Para que é que eu lhe estou E a não entregar pensam uma na família, criança. não é? Estou a sujeitar os seus 4 filhos a uma criança nova que entra no seu meio familiar, que fica lá 2 anos, 3, 6, 3 meses. Constroem uma família com aquela criança. Depois um magistrado com uma equipa técnica externa, Externa, uma equipa técnica. Não é? Que lê Externa. relatórios, que lê relatórios. só lê relatórios, toma a decisão de... Chega lá um dia e diz, chegou o dia da decisão, o Manel vai sair da sua casa e vai ser adotado então agora para uma família candidata à adoção e devidamente estudada e estruturada. E a Marta fica então, e o que é que eu tive aqui a fazer? Pois. Tive a ganhar dinheiro, isso teve. Foi-lhe pago as despesas relativamente às crianças nas famílias de acolhimento, há um montante que Ok. se paga como se paga às instituições.
E isto também é importante dizer. Muito importante. Muito importante. E isto é dizer. importante Importante. dizer, porque as pessoas muitas vezes dizem, mas vocês estão a receber o dinheiro das crianças que a Segurança Social vos paga e era importante dar às famílias biológicas. Às famílias biológicas, se tivessem condições para ficar com as crianças. Mas não tinham, que foi preciso retirar uma criança da sua família Por alguma biológica. coisa elas foram sinalizadas e claro. foram parar à É associação. natural que a ajuda de berço ou outra instituição, outra casa de acolhimento residencial receba esse montante, Claro. não é? Claro. Nas famílias de acolhimento, Eu também não. Eu Pois. concordo. Eu concordo porque não é claro. Não é clara a intenção. As E pessoas quando estão não numa é clara a capacidade- intenção, não é o caminho. Não é A mesmo. intenção tinha que ser clara e efetiva de uma necessidade de querer ficar, de querer Mas cuidar é- e de querer abraçar aquela criança no seu ciclo de familiar. generosidade pura. De generosidade exato. pura. Generosidade. Sem nada em troca. Eu, família de acolhimento, estudada, provada, que sou Exatamente. idónea, tenho condições para receber mais uma criança na minha família e vou tomar conta dela. É o meu voluntariado. Isto é um voluntariado. Certo. É Não a é? minha missão, é o chamamento que eu tenho Pronto. e não em E troca de... a intenção devia ser ficar com essa criança, ou seja, a família ficar com essa criança. Sem dúvida. Não é? Não é um momento, não é uma fase. Sem dúvida. Porque isso pode ser... Não Devia é um ser- pacote. Não Eu é, digo sempre, não é um pacote. não é uma encomenda, não é? Porque o pacote de amor, o pacote do dia-a-dia, o pacote está na associação. Pois está. Pronto, mas Isto isto são estará temas na casa muito dos temas de importantes, acolhimento são temas complicados. muito importantes. Eu vou São- apanhar uma tarefa a seguir aí. São- Não vai nada, não vai. Olha, se a Sandra apanhar, nós apanhamos Nós também. apanhamos também, ou venham pomos à também, frente, venham pomos nós- à frente também, venham não é? nos bater a nós também. Não, é que isto são Porque- temas que não são falados muitas vezes abertamente. Mas que têm que ser falados. Têm de ser Há um falados. tabu enorme ainda. Não sei se a Sandra concorda comigo, mas eu acho que ainda há um tabu enorme de falar destes assuntos publicamente. Sim. Das pessoas dizerem a sua opinião verdadeira. Sim. Porque vai tudo sempre pelo politicamente correto. Ele vamos atrás do rebanho, não é? Porque agora está na moda falar disto, nós vamos atrás disto. Agora está na moda falar daquilo, nós vamos atrás disto. E depois perdem-se aqui as grandes causas. E as verdadeiras intenções e o verdadeiro amor que quer ser dado. Sim. E está tudo perdido aqui no meio deste molho de brócolos, não é? Sim. Perde-se a base e a base é a Sim. criança. É criança, mas a Sandra estava a dizer isso. O verdadeiro interesse da criança, a Sandra acha que ainda não é o que está... ainda não estamos a olhar para isso. Nós estamos a olhar para políticas. Não é? Nós continuamos a olhar para políticas. Em Paris, em França, não sei onde, os países, não sei do que, agora voltaram as famílias de acolhimento. E nós temos que ir também, porque nós fazemos parte do rebanho. A Europa começou a olhar. Nós, Portugal, viemos provar que as famílias de acolhimento não era uma coisa muito boa há uns anos atrás. A Europa agora pegou nesta ideia e nós fomos lá atrás das vamos famílias nós. de acolhimento. E, portanto, nós temos a nossa própria experiência. Os orfanatos é uma coisa péssima. Também não estou a defender os orfanatos. Eu estou a defender as casas de acolhimento residencial temporárias, com equipas técnicas especializadas, Que preparam para que recomeços. preparam, que são profissionais, que olham para os projetos de vida das crianças, que no tribunal são profissionais, que ajudam os magistrados a tomar decisões. Eu estou a falar disto. Eu defendo isto. Não defendo casas de acolhimento que vivem da boa ajuda e da boa vontade e das festas e do não sei o que mais e que têm crianças e fazem o mínimo. Isso não. Isso não. Isso não. Espetacular. Bem, eu mas- tenho que fazer agora, temos que fazer. Não, Quem é que é a Sandra? Quem é que é esta mulher incrível que nós estamos aqui a ver e que nos encanta e que temos tantas se perguntas e encanta a dúvidas. nós, ainda vai encantar muito mais a doçura e a pureza de uma criança. Mesmo. Como é que a Sandra se define? De onde é que vai buscar essa força toda? Porque é incrível o que nos passa, incrível. E eu, como portuguesa, só lhe posso Agradecer. ficar totalmente grata. É daqui a bocado choro. Não faz mal chorar. Não. Chorar não há nada melhor que Exatamente. lágrima, Chorar é o que for. É, verdade, igual a uma gargalhada. É verdade, é isso. Sou esta mulher que está aqui à vossa frente. Sou isto. Não sou mais do que isto. Tenho uma responsabilidade enorme nas costas. É uma missão de vida. Não é a minha empresa, não é a minha associação, não é nada disto. É uma missão que carrego. Que enquanto for capaz, enquanto me comover, enquanto de ficar revoltada, enquanto não for indiferente, vou continuar a fazer. E Como é que os seus e filhos dou-me a veem? toda. E o que é que os seus filhos acham desta sua missão? Como é que os seus O filhos que é que a eles veem? dizem? Incrível. Deste. Eles não dizem nada porque eles nasceram no meio disto, não é? O que é que eu posso dizer sobre isto? Olha, que tenho uma filha com 21 anos que é enfermeira por causa da ajuda de berço. Que hoje é voluntária na ajuda de berço. É enfermeira no Hospital Dona Estefânia por causa da ajuda de berço. Que sem a minha família não estaria aqui nunca, porque uma família que não acompanha numa causa é uma mulher que não... Eu era uma mulher que não poderia estar na causa, não é? O que eu diria de mim, às vezes,
Sou mãe, eu estou na ajuda de berço porque sou mãe. Eu aos 18 anos era mãe, não é? E as minhas amigas diziam, tu ainda a tua gravidez não te desce. E portanto eu vivia anos que as minhas gravidezes estavam no cérebro, mas não desciam. Depois começaram a descer efetivamente. E eu sou uma mãe que me sinto responsável pelas vidas que me são confiadas, sim. E os seus filhos têm muito orgulho em si? Julgo que sim. Quero acreditar que sim. Se eles a descrevessem, o que é que acha que eles diriam? Não consigo dizer. Eu sou mãe deles, não consigo dizer, não é? Eu também aprendi uma coisa nesta vida. Os filhos dizem sempre bem dos pais, até quando os pais não são bons. Portanto, os meus filhos, mesmo que eu não fosse boa mãe, os meus filhos iam dizer que eu era fantástica. Portanto, não serão as pessoas mais justas para falarem sobre mim ou para dizerem o que quer que seja. Agora, o amor que eles me dão fazem de mim a melhor pessoa. Eu sempre tive aqui um padrão. Aquilo que eu tenho que dar a estas crianças é aquilo que eu dou exatamente aos meus filhos. E será sempre pouco. Porque aos meus filhos eu volto para casa à noite e estou lá eu à noite. E na ajuda de berço eu não estou lá à noite. Mas pelo menos no máximo que eu conseguir, a medida tem que ser exatamente a mesma. Eu não posso querer para os meus filhos o melhor do mundo, o maior amor, o maior carinho e depois para os outros o pouco basta. Destas 422 crianças, alguma lhe pediu para que a Sandra fosse mãe dela? Sim. Tantas vezes, deve ser. Sim. E isso também é muito claro em mim. Eu sou sempre responsável por eles, sou a Sassá para todos e é assim que eu quero que eles me vejam, uma Sassá que brinca com eles. Eu sou aquela pessoa que desconstrói, que está dentro da casa para fazer disparates, nunca para me zangar com eles, nunca para nada disto. E isso é claro, eu nunca serei a mãe deles, porque a mãe deles será sempre, seguramente, eu digo-lhes sempre, aquela que tu tens, ou aqueles que estão à espera de uma, porque há umas que me dizem assim, quando é que vem a minha mãe, que é a mãe da adoção, a tua mãe será sempre melhor do que eu. Sempre. E isto nós não tínhamos dúvidas. Para os nossos filhos... Eles perguntam quando vem a minha mãe? Perguntam. Para os filhos, as mães são sempre as melhores. Portanto, não tínhamos ilusões. As crianças querem estar com a mãe. Ponto, não é? Sanja, o que é que ainda lhe falta fazer? O que é que ainda quer fazer? Nada. Rigorosamente. Eu tinha a certeza. Pois, exato. Rigorosamente nada. Mas também há 23 anos eu não tinha nada para fazer. Pronto, exato. Percebem? Eu vou com a onda. Com a onda boa. É para ali, é ali que eu vou. Mas eu acho que antes de terminarmos Vai aparecer. temos que se calhar falar um bocadinho daquilo que eu acho que é importante a Sandra falar, porque assim, vocês inauguraram uma nova casa no dia de Nossa Senhora. Eu já vou a pedinchice. Dia Claro, 13 de outubro, e nós sabemos que aquilo que agora precisam é dinheiro para mobilar esta nova casa, não é? E queria que a Sandra aproveitasse para falar um bocadinho disso. Pronto. Em primeiro lugar, desculpem, mas só também para vos dar uma alegria, vão ficar com a história da ajuda de berço. Não, isso é assim, isto recebemos não é? um livro aqui, vai... Já. Ai, tão eu bom, fico adoro. com as Ofélias. Sim, fica Exato. Que assim. marcará Ofélias, todas tudo. as minhas próximas A reuniões. Sassá Ofélia. É verdade. Já é uma das Não, é uma das eu inauguro hoje aqui o movimento das Ofélias e eu sinto-me uma Ofélia neste momento. Que e dá-nos obrigada. muito prazer por ser. Depois a inauguração da ajuda de berço, como sabem que sou uma mulher de fé, não beata, mas de fé. Eu tenho muito pudor que me chamem beata. E o dia de Nossa Senhora era importantíssimo para nós, porque a obra não é nossa, é dela. Portanto, e há uma coisa que foi importante, esta casa está paga, custou 2.300.000, está paga, e eu achei que tinha que inaugurá-la para dizer às pessoas que tudo o que vocês apostaram e confiaram está pago, está feito, faltam os móveis. Para mim é a parte menor. Há um orçamento de 300.000 euros que é equipar aquela casa em condições para as crianças, porque os escritórios estão equipados com tudo o que empresas nos deram de coisas usadas, que já não queriam, portanto a parte dos adultos está equipada com tudo aquilo que havia para nos dar, e a parte das crianças eu acho que tem que estar equipado em bom. Nós vamos ter crianças doentes, que precisam de camas articuladas, que precisam de sofás em condições, e é essa campanha que nós queremos lançar agora, ajudar a equipar a casa das crianças, que tem 2 aulas, uma ala com 20 bebés, que é a ala dos bebés que vêm da Avenida de Ceuta, e depois a ala das crianças mais crescidas, doentes, que são 15 camas, onde vão estar crianças doentes, com mais de 6 anos, em situação de abandono, que vão viver na ajuda de berço até que Deus queira. Porque são crianças, na sua maioria, vão ter uma esperança de vida curta, que pela doença que têm, não podem estar na família biológica e não cabem num projeto de adoção, nem cabem em famílias de acolhimento,
e vão ficar na ajuda de berço. Esta é uma nova valência da ajuda de berço, que também só irá abrir quando a Segurança Social estabelecer protocolo de cooperação connosco, mas que nós queremos que esteja muito bem equipada, porque são crianças que vão chegar a adultos, espero eu, e que vão estar muito tempo na ajuda de berço. E é aqui que a ajuda de todos é muito precisa. Outra vez. Portanto, agora vem um novo movimento com o Natal e que a Nossa Senhora nos ajude, que é equipar a casa para os filhos que são dela, não são meus. Estamos a falar de maternidade, mas os filhos são da Nossa Senhora. São todos. Não são meus. E, portanto, eu sou aqui a pessoa só que está aqui, nesta parte, a tomar um bocadinho conta deles. E como é que podem fazer para ajudar? Exatamente. Há variedíssimas formas. A nossa campanha que está no ar, em vários meios... Ok, nós depois vamos passar. Sim, claro. Tem Comunicação. Univa, tem Com a ajuda das Ofélias. É verdade. Não esquecer isso, é muito importante. As Ofélias verdade. estão a dar aqui um Estamos, grande boost de estamos. energia e de toda a honra. e de comunicação. Depois, através das nossas redes sociais. Portanto, nós estamos a vender peças, quase assim. Estamos a vender quartos, estamos a vender camas. Ou melhor, estamos a pedir que nos comprem para nós. Temos uma lista de casamento, quase, Ok. que as pessoas podem comprar, podem adquirir, desde uma chávena, uma cama, um sofá e... Coisas vossas. coisas que estão na lista. Que Estão são na aquilo- lista, exatamente. Sim, que fazem parte das nossas necessidades. E depois é preciso pensar na sustentabilidade da casa. E, portanto, as pessoas que nos estão a ouvir pensam, mas eu não posso comprar nada porque eu só tenho 5 euros. É mesmo com esses 5 euros. Exato, esses 5 euros. Guardem Podem e ajudar a entregue. comprar o que quer que Entregue. seja. E mesmo Sandra, empresas nesta área que nos estejam a ouvir, que têm estas camas, Dê-nos. têm estas camas, Façam têm desconto, estas móveis, dê-nos. Pois, descontos, exato. mesmo que não possam dar descontos, as camas articuladas. Facilitem essa compra, não é? Sim, isso é Podia estar aqui a fundamental. dizer imensos nomes de Sim. empresas que já me estão a vir à cabeça, não os preciso dizer, acho que está na cabeça de todos, que estejam-nos a ouvir e que Avancem. Avancem. e pedirmos para ser um testemunho, não é? Desta nossa mãe e que seja um instrumento Exatamente. dela e que nos consigam trazer. Eu acho que esse é o grande apelo. É. E nós, em troca, ainda damos o quê? Recibo donativo e publicidade. Exatamente, portanto, mas é um processo que todos ganham, não é? É. Há um recibo donativo, há um recibo, e não há mal, que esta eu acho que nós podemos acabar com isto, que é a publicidade de uma ação destas é boa. Eu É digo boa. sempre, só se perde aquilo que não se dá. Só Nós se só perde aquilo perdemos que não quando se não dá. damos. Claro que Portanto, sim. E eu acho que com esta frase terminamos Temos este de terminar. episódio. Eu não queria nada, eu Nem só eu. quero levar a Sandra para casa. Também, sim, ficávamos aqui, pronto. Mas Nós temos não este. podemos. Não, mas pronto, eu acho que esta é de certeza a primeira de muitas conversas que vamos ter. Obrigada. Sim, Porque sem eu e a dúvida, Sara. já. Foi difícil falar com vocês. Não, já Eu tive entrou quase no a nosso- chorar. Mas conseguiu e nós estamos aqui. Já entrou no nosso, Já, na completamente. nossa Obrigada. coração, E na nossa aquilo, vida. e aquilo que nós pudermos fazer para ajudar, vamos fazer. E A com Ofélia fará o seu trabalho também de ajuda na comunicação daquilo que a ajuda de berço Muito precisará. obrigada. E agora o Grupo Pior também, portanto. A ajuda de já- ver-se no colo das Ofélias. Adoro. A Ofélia vai dar call também às obrigada. vossas crianças e com isto terminamos mais este episódio, mais uma vez muito especial. Encontramos Incrível, no obrigada. próximo. Obrigada, Gostei de dar Sandra. isto, Obrigada eu. Obrigada mesmo. Obrigada eu. Muito obrigada.